Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre o Teorema de Cauchy para grupos, né? Cauchy foi um matemático que deu contribuição em várias áreas, né? E uma das áreas que ele deu a contribuição dele foi na parte de teoria de grupos, né? E mais especificamente nós vamos mostrar uma recíproca fraca do Teorema de Lagrange. Esse é o objetivo, né? O que se sabe pelo Teorema de Lagrange é que num grupo finito, a ordem de todo subgrupo divide a ordem do grupo. Tá? Isso aí é conhecido, esse é o famoso Teorema de Lagrange. A questão é a seguinte, né? Dado um grupo finito, G, e algum divisor da ordem de G, será que é possível garantir a existência de subgrupos, um subgrupo ou vários subgrupos, cuja ordem é esse divisor D? Isso é o que a gente chama de recíproca. Essa é a recíproca do Teorema de Lagrange. E a recíproca do Teorema de Lagrange ela não é válida, né? Existem contra-exemplos para isso, né? E aí o que os matemáticos fizeram foi tentar encontrar algumas recíprocas fracas, né? O que significam recíprocas fracas? Significa o seguinte: se aquele divisor tiver uma propriedade bem especial, será que não tem? Será que não dá para garantir a existência de subgrupos com aquela ordem, com aquele divisor bem especial? E o que se tem é o teorema de Cauchy, que fala o seguinte: se um número primo divide a ordem do grupo, ou seja, para cada primo que dividir a ordem do grupo, existe um subgrupo cuja ordem é aquele primo. Né? Então, se você tem ali, por exemplo, um grupo de ordem 6, o teorema de Cauchy vai nos garantir que há subgrupos de ordem 2, há subgrupos de ordem 3. É óbvio que há subgrupos de ordem 1 e de ordem 6. Esses sempre tem. Esses não são os interessantes, porque são os subgrupos triviais. Né? E é isso que nós vamos mostrar hoje. Né? Nós vamos mostrar, então, esse é o teorema de Cauchy e é isso que nós estamos almejando nesse vídeo. Tá? Se você der uma olhada lá na aula 13, na parte 2, ela é chamada de aplicações do produto direto de grupos, lá nós mostramos que a recíproca do teorema de Lagrange ela vale para grupos cíclicos. Ou seja, se você tem um grupo G cíclico, finito, é claro, e dê um divisor positivo da ordem de G, então o G tem exatamente um subgrupo de ordem D. Né? Então, para grupos cíclicos finitos, óbvio, vale a recíproca do teorema de Lagrange. Isso nós mostramos lá, você pode dar uma olhada depois lá. Se eu me lembrar de colocar um card aqui no vídeo, eu coloco, tá? Senão você dá uma olhada lá. Aula 13, parte 2, aplicações do produto direto de grupos. Lá está demonstrado que todo grupo cíclico finito, para todo divisor da ordem desse grupo, há um subgrupo cuja ordem é aquele divisor. Tá? Então, nós vamos mostrar primeiro o teorema de Cauchy para grupos abelianos, porque o teorema geral ele passa. É necessário mostrar que vale o teorema de Cauchy para grupos abelianos. Em algum momento, nós recaímos nesse caso particular aqui. Tá certo? Então, primeiro nós vamos mostrar que o teorema de Cauchy vale para grupos abelianos. Para isso, o enunciado, né, seja G um grupo abeliano finito, se P é um primo que divide a ordem de G, então existe um elemento não nulo, existe um elemento não sendo elemento neutro no grupo, cuja ordem é esse primo. Tá? Aqui, esse primo P, ele pode ser qualquer primo que divida a ordem do grupo. Qualquer primo que divida a ordem do grupo. Então, para grupos que têm vários divisores primos, há vários subgrupos. Né? Então, por exemplo, o S5, né? S5 tem 120 elementos. Né? Para cada primo que dividir a ordem desse grupo, no caso é 2, 3 e 5, você pode garantir, olha, no S5, existem subgrupos de ordem 2, subgrupos de ordem 3 e subgrupos de ordem 5. O teorema de Cauchy não fala nada para divisores que não sejam primos, ele só fala para divisores primos.
E aí, em particular, se você tem um elemento de ordem prima, então esse subgrupo de ordem prima, ele vai acabar tendo ordem prima e, portanto, ele vai ser um subgrupo, o gerado por esse elemento de ordem prima, ele gera um subgrupo de ordem P, tá certo? Então, o que basicamente fala o teorema de Lagrange, o teorema de Cauchy para grupos abelianos? Ele fala que para grupos abelianos, você sempre consegue subgrupos cíclicos dentro desse grupo. Né? Para cada primo, existe um subgrupo cíclico cuja ordem é aquele divisor primo. Tá certo? Então, vamos fazer a demonstração. Por incrível que parível, a demonstração ela é feita por indução sobre a ordem do grupo. Essa é para mim, quando eu vi essa demonstração pela primeira vez, isso foi uma absoluta surpresa. Eu nunca imaginei que um teorema dessa magnitude fosse provado por indução sobre a ordem do grupo. Né? É claro que se a ordem do grupo for 2, por que você não começa com 1? Eu não começo com 1 porque para grupos de ordem 1 isso é absolutamente trivial. Não tem nenhum primo que divida a ordem do grupo, então ele é absolutamente trivial. Né? Então nós vamos começar com a ordem de um grupo que tem algum divisor primo. Né? Um grupo que tenha pelo menos um divisor primo são os grupos de ordem 2. Né? Nesse caso, o único primo que divide é o 2. Né? Então, como só tem esse primo que divide, né? Então nós precisamos garantir que existe um elemento de ordem 2. Né? Esse elemento de ordem 2, ele existe porque como o grupo tem ordem 2, então ele é cíclico. Né? E por ser cíclico, então o gerador desse elemento é o elemento procurado. O gerador desse grupo de ordem 2 é um elemento de ordem 2, né? Porque a ordem do subgrupo finito, a ordem do subgrupo cíclico finito é igual à ordem do elemento que o gera. Né? Então, o gerador do grupo é o elemento procurado. Então, para grupos de ordem 2, esse resultado é válido. O que fala a nossa hipótese de indução? Ela fala o seguinte, que esse resultado, ou seja, que o teorema de Cauchy ele vale para todos os grupos cuja ordem é maior ou igual a 2 e menores do que a ordem de G. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que se você andar pela rua, coisa que você não deveria na pandemia, mas vamos lá, você está andando, daqui a pouco você encontra um grupo abeliano, você olha para aquele grupo abeliano e você descobre que aquele grupo abeliano tem ordem menor do que a ordem de G. Tá? E você olha para aquela ordem daquele grupo e você fala, mas tem um primo, esse primo aqui divide a ordem desse grupo. Então você pode garantir, pelo teorema de Cauchy, pela hipótese de indução, que existe um subgrupo naquele grupo existe um elemento naquele grupo cuja ordem é P. Tá? Isso é o que fala isso é o que fala a hipótese de indução. A hipótese de indução fala o teorema de Cauchy para grupos abelianos, ele vale para grupos cuja ordem é menor do que a ordem de G. E nós vamos mostrar que isso vale para grupos abelianos, quando o G é abeliano e tem ordem maior do que 2. Para a ordem 2 nós já mostramos. Uma coisa importante aqui é, invariavelmente, em algum momento, nós vamos passar por grupos quocientes. Muito provavelmente nós vamos passar por isso. Nós não precisamos nos preocupar aqui ao termos um subgrupo, nos perguntarmos, será que ele é normal ou não? Porque como o nosso grupo é abeliano, todos os subgrupos são normais. Então, quando nós tomarmos um subgrupo dentro do nosso grupo, G, abeliano, esse subgrupo já vai ser normal, então nós podemos fazer o quociente caso seja necessário. Eventualmente não vai ser necessário. Não sei, vamos ver, vamos acompanhar. Tá? Então, em relação à normalidade dos subgrupos, nós não precisamos nos preocupar. Isso nós já temos garantidos devido à abelianidade do grupo. Né? E aí nós temos dois casos a considerar. O primeiro caso é o caso em que o grupo G ele não tem subgrupos diferentes do elemento neutro e do grupo todo. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso grupo ele não tem subgrupos além dos triviais.
Esse é o primeiro caso que nós vamos considerar. Nesse caso, o nosso grupo é cíclico. Por que ele é cíclico? Porque se você tomar um elemento dentro do grupo que não seja a identidade, o subgrupo gerado por ele não vai ser um subgrupo. Esse subgrupo gerado por esse elemento não vai ser a identidade. Não vai ser ele, vai ter o A pelo menos está aqui dentro, pelo menos o gerador está aqui dentro, o gerador é diferente da identidade. Então, o subgrupo gerado por ele não é o subgrupo identidade. Tá. Se ele não é esse subgrupo, como nós estamos no caso em que G não tem subgrupos além desses dois, então esse subgrupo obrigatoriamente tem que ser o grupo todo. Né? Então, isso tem que acontecer, já que esse subgrupo não é o elemento neutro, e nós estamos no caso em que o G não tem subgrupos além desses dois. Se esse subgrupo não pode ser a identidade, tem que ser o todo. Bom, então esse grupo é cíclico. Esse grupo é cíclico. Se o grupo, isso é um caso geral, né? Se o grupo não tem subgrupos além dos triviais, então ele é cíclico. Tá? Agora vamos lá. Se o nosso grupo é cíclico, o que nos diz o teorema anterior? Aquele teorema que eu acabei de enunciar. Lembra? O teorema anterior fala que a recíproca do teorema de Lagrange vale para grupos cíclicos finitos. Né? Então, o que fala esse resultado, esse teorema anterior, que eu só enunciei, que nós mostramos lá na aula 13? Ele fala o seguinte: para cada divisor positivo da ordem de G, existe um subgrupo cuja ordem é esse divisor D. Tá? Assim, se você tem D um divisor próprio da ordem de G, se D é um divisor próprio, ou seja, o que eu quero dizer com um divisor próprio? Esse D não é nem o número 1, e esse divisor não é esse número aqui, que é a ordem de G. Então, o D não é 1 e o D não é a ordem de G. Ou seja, o D está entre 1 e a ordem de G. Então, o subgrupo de ordem D, ele é um subgrupo próprio. Né? Se D é um divisor próprio de G, né? Então o subgrupo cuja ordem é D, e esse subgrupo existe, porque nós estamos no caso cíclico, esse subgrupo ele vai ser próprio. E isso é uma contradição. Isso é uma contradição do nosso caso que nós estamos estudando aqui. Isso contradiz o caso que nós estamos estudando. Logo, o que acontece? A ordem de G não tem divisores próprios. Não tem divisores próprios positivos. Né? Bom, se não tem divisores próprios positivos, então a ordem de G é prima. Vamos dizer que a ordem de G é P. Assim, como o único divisor primo da ordem de G é P, nesse caso, o gerador de G vai ser o elemento procurado. Então, quando o nosso grupo não tem subgrupos diferentes dos triviais, então ele tem um elemento cuja ordem é P. Né? Quem é esse elemento? Esse elemento é exatamente o gerador do grupo, uma vez que, nesse caso, o grupo é cíclico. Tá certo? Então, para esse primeiro caso, o resultado está provado. Então, o teorema de Cauchy para grupos abelianos vale para esse primeiro caso. E agora vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso? O segundo caso fala: o G tem subgrupos, que é o caso complementar do anterior. Né? O anterior dizia G não tem subgrupos diferentes, além desses dois aqui. O que é o segundo caso? O grupo G tem subgrupos, tem pelo menos um subgrupo, que não é nenhum dos dois grupos triviais, dos dois subgrupos triviais. Né? Então, esse subgrupo N aqui, ele não é a identidade, ele também não é o grupo todo. O que nós temos então? Ó, se o N não é a identidade, se o N é diferente da identidade, então a ordem de N é pelo menos 2. Se o N é diferente de G, então a ordem de N fatalmente é menor do que a ordem do grupo G. Além disso, o N é abeliano porque o grupo G é abeliano. Tá? Assim, o seguinte: se P é um divisor primo da ordem de G, ou seja, vamos supor que P é um primo que divide a ordem de G. Tá? Se esse primo dividir a ordem de N, então o que diz a hipótese de indução? A hipótese de indução fala que existe um elemento em N cuja ordem é P. Mas espera, se esse elemento está em N, então esse elemento também está em G. Então, nesse caso, este elemento de ordem P que está no subgrupo N é o elemento que nós estamos procurando. É o elemento de G cuja ordem é P. Tá? Então, para o caso em que o P
o primo P, divisor da ordem de G, também divide a ordem desse subgrupo N, nós temos o nosso resultado garantido. Então, o resultado vale nesse caso. Agora, o que nós precisamos supor? Qual é o outro caso que nós temos que considerar? É o caso em que o P não divide a ordem de N. Tá? Então, esse segundo caso aqui, ele está dividido em dois subcasos. O primeiro subcaso é que o P divide a ordem de N. Se o P divide a ordem desse subgrupo N, então o resultado é válido. Né? Existe um elemento em N cuja ordem é P, portanto, existe um elemento em G cuja ordem é P. Tá? Então, para esse subcaso, está mostrado. E agora nós precisamos mostrar que o termo de Cauchy vale para o caso em que o P não divide a ordem de N. E esse dá um pouquinho mais de conta. Então vamos lá. Dá um pouco mais de argumentação. Vamos considerar o grupo quociente G quocientado por N, que é abeliano. Por que eu posso considerar o grupo quociente mesmo? Isso. Porque como o grupo G é abeliano, todo subgrupo é normal, então o quociente é grupo. Tá? Além disso, como o G é abeliano, o quociente também vai ser abeliano. Vamos olhar para a ordem. Vamos olhar para a ordem desse grupo quociente. A ordem desse grupo quociente é a ordem de G quocientado pela ordem de N. E isso é exatamente o índice do N em G. Tá? A ordem desse grupo aqui, ele satisfaz o seguinte. A ordem é maior ou igual a 2. Por que a ordem é maior ou igual a 2? Porque, olha só, se esse índice fosse 1, se o índice fosse 1, ou seja, se a ordem do quociente fosse 1, o N e o G seriam iguais. Não acontece, não estamos nesse caso. Tá? Além disso, por que esse índice não pode ser a ordem do grupo todo? Né? Porque se esse quociente aqui fosse igual à ordem de G, então a ordem de N seria igual a 1. Não pode, a ordem de N não é 1. Tá? Então essas desigualdades aqui, essas desigualdades acontecem. Tá? A ordem do quociente, que é o índice, é maior ou igual a 2 e é menor do que a ordem de G. Opa, pera lá. Nós estamos com um grupo abeliano, cuja ordem é maior ou igual a 2 e é menor do que a ordem de G. Isso já é uma boa coisa. Né? Isso já nos dá um indício de que talvez a gente possa aplicar a hipótese de indução. Vamos ver. Olha só. Como o primo P ele divide a ordem de G, o primo P ele divide a ordem de G. Nós estamos no subcaso em que o P não divide a ordem de N. Então ele divide a ordem de G, mas não divide a ordem de N. Obrigatoriamente, nesse caso, o primo P divide esse quociente aqui. Por que ele divide? Porque é o seguinte, ó, o primo P ele aparece na decomposição do numerador em fatores primos. Nesse numerador aqui, o P aparece, porque o P divide a ordem de G. Mas o primo P ele não aparece no denominador. Por quê? Porque nós estamos no caso em que o P não divide a ordem do denominador. Né? Então, quando você vai fazer esse quociente que vai obrigatoriamente te dar um número inteiro, já que isso aqui, esse quociente é o índice, e o índice é um número inteiro, então, nesse quociente vai sobrar pelo menos um fator primo. Pelo menos um. Pode ter mais fatores primos, mas pelo menos um fator primo vai aparecer. Olha, se aparecer um fator primo aqui, nesse quociente, é porque esse primo P divide esse quociente. Tá? Então, nós temos um grupo, nós temos esse quociente, G quocientado por N, é abeliano. A ordem dele é maior ou igual a 2 e menor do que a ordem de G. E mais ainda, o primo P divide a ordem desse quociente. Vamos aplicar a hipótese de indução. O que fala a hipótese de indução? A hipótese de indução fala que existe um elemento aqui dentro cuja ordem é P. Existe um elemento que não é a identidade, cuja ordem é P. Aqui só tem classes. Nesse quociente só tem classes. Então existe uma classe, eu chamei ela de classe de B. Existe a classe do B, que não é o próprio N, tá? Mas que a ordem dessa classe é P. Tá? Agora, olha só. Algumas observações. Como a classe do B é diferente do elemento neutro, é diferente de N,
nós temos que o B não pertence ao N. Porque se o B pertencesse ao N, a classe do B seria igual à classe do N. Seria igual à classe do elemento neutro. Tá? Agora, tudo bem. A classe do B é diferente de N. Mas a classe de B elevado a P, isso dá N. Por quê? Porque a ordem da classe é P. Isso daqui, esse B elevado, a classe do B elevado a P, é a classe do B elevado a P. Então, é essa classe aqui. Definição de produto de classes, né? Bom, mas se essa classe aqui é a classe do elemento neutro, ou seja, se isso aqui é o próprio N, então B elevado a P está em N. Se B elevado a P está em N, então esse elemento elevado à ordem de N dá o elemento neutro do grupo N. Como o N é subgrupo de G, o elemento neutro de N é exatamente igual ao elemento neutro do grupo G. Então, B elevado a P, elevado à ordem de N, dá o elemento neutro. E, portanto, eu posso dizer que B elevado a P vezes a ordem de N dá o elemento neutro. E, portanto, eu posso dizer que B elevado à ordem de N elevado a P dá o elemento neutro. Opa! Para lá. Nós encontramos um elemento, que é o B elevado a N, que elevado a P dá o elemento neutro do grupo. Então, esse elemento A aqui, eu chamei ele de A. O B elevado à ordem de N, eu chamei ele de A. Esse elemento elevado a P dá o elemento neutro do grupo. Pelo erro aqui, que tá falando. Isso aqui é o índice, tá? O índice. Então, nós temos um candidato a elemento de ordem P. A única questão é, será que esse elemento é diferente do elemento neutro? Porque B elevado à ordem de N pode ser um elemento neutro, né? E aí nós demos com os nossos burros d'água. Então nós precisamos mostrar isso. Nós precisamos mostrar que o elemento B elevado à ordem de N não é o elemento neutro. Isso a gente ainda precisa fazer, tá certo? E é exatamente isso que nós vamos fazer daqui para diante. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá então. Para nós mostrarmos que ele é diferente do elemento neutro, nós vamos supor que ele é o próprio elemento neutro. Então nós vamos supor que B elevado à ordem de N dá o elemento neutro. Se nós chegarmos numa contradição, então o resultado estará provado. Por quê? Porque nós teremos um elemento diferente do elemento neutro, que elevado a P dá 1 de G. Né? Como isso aqui é um primo, essa aqui será a menor potência de B elevado à ordem de N, que dá o elemento neutro. Porque isso aqui é um primo. Né? Não pode existir nenhum menor elemento que elevado a essa potência. Não há uma potência menor, tal que esse elemento elevado a essa potência dá o elemento neutro. Justamente porque o sujeito aqui, esse expoente, é primo. Então vamos supor que B elevado à ordem de N é o elemento neutro. Então, se nós chegarmos a uma contradição, o resultado estará provado. Como o P é primo, e ele não divide a ordem de N, esse é o caso que nós estamos, né? Está no slide anterior, nós estamos nesse caso. O primo P não divide a ordem de N. Bom, se o P é primo e não divide a ordem de N, então o MDC entre o P e a ordem de N é 1, ou seja, eles são primos entre si. O que fala o teorema de Bezout? Que você consegue encontrar elementos inteiros, alfa e beta, tais que 1 é igual à ordem de N vezes alfa, mais o primo P vezes beta. Nós temos isso. Nós temos que B elevado a P pertence a N. Isso nós já mostramos anteriormente. E nós estamos supondo que B elevado à ordem de N dá o elemento neutro. Então, disso aqui, do teorema de Bezout, dessa informação e dessa suposição, nós temos o seguinte. Ó. B elevado a N é B elevado a N elevado a 1. Nenhuma novidade. Como o 1 pode ser escrito assim, então isso dá B elevado a N elevado a essa soma aqui. Posso quebrar com essas duas somas. Né? Então vai dar B elevado a classe do B elevado à ordem de N, elevado a alfa. Né? A classe do B elevado a P elevado a beta. Agora vamos analisar, olha só.
B elevado à ordem de n, B elevado à ordem de n, nós estamos supondo que é o elemento neutro. Então isso aqui dá n elevado a alfa. B elevado a P pertence a n. Então essa classe aqui é o próprio n. Então isso aqui dá n elevado a beta. Isso dá n vezes n, que é o próprio n. Ou seja, o B, a classe do B é exatamente a classe do elemento neutro. Isso é uma contradição. E nós estamos supondo que isso não acontece. Aqui. O B, aqui, a classe do B é diferente da classe de N. E nós chegamos que a classe do B é exatamente a classe do N. Então isso nos dá uma contradição, tá certo? E, portanto, nós provamos, então, o nosso resultado. Portanto, vale o teorema de Cauchy para grupos abelianos. Então, se você encontrar um grupo abeliano e um primo que divide a ordem desse grupo abeliano, finita, claro. Então, você pode garantir que existe um subgrupo cuja ordem é aquele divisor primo. Nós vamos usar isso para mostrar que todo grupo abeliano de ordem 6 é cíclico. Então, se você for no mercado, encontrar um grupo abeliano de ordem 6, pode comprar ele como grupo cíclico que você não vai se arrepender. Para isso, vamos então supor que G é um grupo abeliano cuja ordem é 6. O que diz o teorema de Cauchy para grupos abelianos? Que você consegue elementos diferentes da identidade, A e B, elementos de G diferentes da identidade. Um tem ordem 2 e o outro tem ordem 3. O de ordem 2 eu chamei de A e o de ordem 3 eu chamei de B. Então existem esses dois elementos lá dentro. Como 2 e 3 são primos que dividem 6, existe um elemento A de ordem 2 e existe um elemento B de ordem 3. O que nós vamos mostrar é que o elemento AB ele tem ordem 6. Tá? Então vamos lá, vamos mostrar isso. Como o G é abeliano, então esse eu chamei o A vezes B eu chamei de C. Criatividade imensa, né? A vezes B é C. Então, C elevado a 6 é AB elevado a 6. Isso é A elevado a 6, B elevado a 6. Você só pode fazer isso porque o grupo é abeliano. Senão você não poderia fazer essa distributiva dessa forma. Isso é A quadrado elevado ao cubo, mais B ao cubo elevado ao quadrado. A ao quadrado dá a identidade, porque a ordem de A é 2. B ao cubo dá a identidade, porque a ordem do B é 3. E, portanto, nós temos 1 de G elevado ao cubo, que multiplica 1 de G elevado ao quadrado, e isso dá o elemento neutro. Aí você fala assim, mas então a ordem já é 6. Não dá para garantir. Só isso não garante que a ordem do AB é 6. O que nós garantimos aqui é que o 6 é um candidato à ordem de C. Por quê? Porque pode ter um divisor menor, pode ter uma potência menor que 6, que dá a identidade. E é isso que nós vamos mostrar que não pode acontecer. Tá? Então vamos pegar outro número natural, pegar qualquer outro número natural maior ou igual a 1, tal que C elevado a N dá o elemento neutro. Vamos pegar esse outro elemento natural maior do que 1 qualquer, maior ou igual a 1 qualquer. Se o C elevado a N dá o elemento neutro, então A elevado a N vezes B elevado a N dá o elemento neutro. Observe, olha para esse elemento aqui, olha para o A elevado a N. Já que nós estamos supondo que isso aqui é verdade, que A elevado a N vezes B elevado a N dá o elemento neutro, então eu posso escrever A elevado a N como sendo B elevado a menos N. É como se eu te passasse isso aqui para o outro lado, aquilo tudo, né? Mas aqui basta você multiplicar por ambos os lados de B elevado a menos N. Aqui no lado direito vai sobrar A elevado a N, aqui do lado esquerdo vai sobrar B elevado a menos N. B elevado a menos N é um elemento pertencente ao subgrupo gerado pelo B. B elevado a menos N. Bom, mas como essa igualdade aqui é válida, então o A elevado a N pertence a esse subgrupo. Da mesma forma, dessa igualdade aqui, você pode escrever que o B elevado a N é A elevado a menos N. A elevado a menos N é um elemento do subgrupo gerado pelo A. Então, o que nós temos? Nós temos o A elevado a N pertence ao gerado por B, o B elevado a N também é um elemento pertencente ao subgrupo gerado pelo B. O B elevado a N pertence ao subgrupo gerado pelo A, e o A elevado a N também é um elemento pertencente ao subgrupo gerado pelo A. Então essas duas potências, elas estão na interseção do subgrupo gerado pelo A e o subgrupo gerado pelo B. Tá? Então nós temos essas pertinências aqui. Esses dois elementos pertencem à interseção do ideal gerado pelo A com o ideal gerado pelo B. Agora, olha só, essa interseção é um subgrupo do ideal gerado
do subgrupo gerado pelo A e do subgrupo gerado pelo B. O que diz o teorema de Lagrange? Que a ordem disso, a ordem dessa interseção, divide a ordem do gerado pelo A e divide a ordem do gerado pelo B. Mas pera lá. A ordem do gerado pelo A é 2, porque o gerador tem ordem 2. Então a ordem da interseção divide 2. Mas a ordem da interseção também divide a ordem do subgrupo B, que é 3, porque o gerador tem ordem 3. Logo, essa ordem aqui é um divisor comum ao 2 e ao 3. Ora, o divisor comum ao 2 e ao 3, positivo, é 1. Então, essa interseção aqui é 1. Se essa interseção tem ordem 1, é porque a interseção só tem um elemento dentro. Né? Então, o ideal gerado pelo A, interseção com o ideal gerado pelo B, só tem um elemento dentro. Por que isso acontece? Por onde passou isso? Né? Isso passou pelo fato do 2 e do 3 eles serem dois números primos distintos. Aliás, isso é um bom exercício. Se você pega um subgrupo de ordem prima, um outro subgrupo de ordem prima também, e esses dois primos são distintos, você mostra exatamente da mesma forma que aqui, que a interseção desses dois subgrupos é trivial. Tá? Belíssimo exercício. O que nós temos então? Nós acabamos de mostrar que o A elevado a n e o B elevado a n, eles pertencem a essa interseção aqui. Está no finalzinho do slide anterior. Agora, essa interseção é um elemento neutro. Então, A elevado a n é a identidade, B elevado a n também é a identidade. Então, a mesma potência de A e a mesma potência de B dão um elemento neutro. Portanto, o n ele é um múltiplo do 2 e ele é um múltiplo do 3. Por quê? Porque a ordem do A é 2. A ordem de A é 2. Então, 2 é a menor potência de A que dá o elemento neutro. Então, esse sujeito aqui, e nós já mostramos, né? Que se A elevado a n dá o elemento neutro, então a ordem do elemento divide essa potência. Né? Então, ou seja, essa potência é um múltiplo de 2. Da mesma forma, esse n é um múltiplo do 3. A ordem de B divide esse expoente aqui. Então, o n é um múltiplo de 3. Se ele é um múltiplo de 2 e é um múltiplo de 3, ele é um múltiplo do mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6. E, portanto, o menor inteiro positivo, que C elevado a n dá a identidade é 6. Então, esse n aqui, ele tem que ser obrigatoriamente um múltiplo de 6. Qual é o menor múltiplo de 6 possível? É o próprio 6. Certo? Então, nós mostramos que o ideal gerado pelo C, o C é igual a AB, é um subgrupo de ordem 6. Num grupo de ordem 6. Então, eles são iguais. Então, todo grupo abeliano de ordem 6, a partir de agora, você pode comprar como sendo um grupo cíclico. Esse exemplinho ele é relativamente interessante, porque ele mostra de novo, né, que existem grupos cíclicos. Não mostra que existe. Esquece o que eu falo. Vamos continuar aqui. Vamos mostrar o teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy é para um grupo qualquer. Então vamos tomar G um grupo finito. P é um número primo que divide a ordem de G. Se P é um primo que divide a ordem de G, então você consegue um elemento diferente da identidade dentro do grupo, cuja ordem é P. Tá? Em particular, o grupo G tem um subgrupo de ordem P. Quem é o subgrupo de ordem P? É o subgrupo gerado pelo elemento que tem ordem P. Tá certo? Então, o que fala? Esse teorema de Cauchy fala muito mais do que você está pensando. Né? Ele está dizendo o seguinte: para qualquer grupo, antes era para grupos abelianos, agora é para qualquer grupo. Então, qualquer grupo abeliano ou não abeliano, se tem um primo que divide a ordem desse grupo, então o resultado fala: existe um subgrupo cíclico que tem ordem igual àquele primo. Tá? Ou, de maneira equivalente, existe um elemento nesse grupo cuja ordem é esse primo. Tá? De novo, já que deu certo a demonstração por indução
No caso abeliano, vamos replicar de novo essa mesma estratégia aqui. Então, nós vamos fazer a demonstração por indução de novo sobre a ordem do grupo. Se a ordem de G for 2, ele é cíclico, a única possibilidade para o primo é o primo P igual a 2, e aí nós aplicamos aqui o teorema de Cauchy para grupos abelianos, e ele fala o seguinte, olha, como o nosso grupo é abeliano, é cíclico, então ele é abeliano, então tem um elemento de ordem 2 lá dentro. Então acabou, né? Para esse caso. O que diz a hipótese de indução? Ela vale para todos os grupos finitos, cuja ordem é maior ou igual a 2 e é menor do que a ordem de G. Então essa é a nossa hipótese de indução. O resultado, o teorema de Cauchy, vale para esse tipo de grupo. E nós vamos mostrar que ele vale para G quando a ordem de G é maior do que 2. Para 2 nós já mostramos, então temos que mostrar que vale para grupos de ordem maior do que 2. Vamos tomar P um primo que divide a ordem de G. De novo, olha só, há duas possibilidades. O nosso grupo G só tem subgrupos triviais, G e o elemento neutro. Nesse caso, da mesma forma que nós mostramos antes, o grupo é cíclico. Nós mostramos isso, né? Todo grupo que só tem 2 subgrupos, ele é cíclico. Se ele é cíclico, ele é abeliano. Aplico o teorema de Cauchy para grupos abelianos. E eu mostro que existe um elemento dentro do G que tem ordem P. Tá bom, para esse caso. Né? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos supor que o G tem subgrupos não triviais. Se o grupo só tem subgrupos triviais, o resultado está demonstrado. Agora, nós precisamos supor que o G tem subgrupos não triviais. E aí nós temos dois casos. O primeiro caso, G tem um subgrupo não trivial, tal que P divide a ordem desse subgrupo. Esse é o primeiro caso que nós temos que considerar. Então nós vamos considerar esse. G tem um subgrupo não trivial, P ele tem, que é esse o caso que nós precisamos considerar. E o P pode dividir a ordem desse subgrupo ou pode não dividir. Nós vamos supor que P divide a ordem desse subgrupo. Bom, pera lá. Se o P divide a ordem do subgrupo, como o subgrupo é próprio, o subgrupo é não trivial, ou seja, o N não é a identidade, mas também não é o grupo todo, né? Então nós estamos exatamente na hipótese de indução. Nós temos um primo que divide a ordem de um grupo cuja ordem é maior ou igual a 2, porque ele é não trivial, e a ordem é menor do que a ordem de G, porque ele não é o grupo todo. Esse grupo N aqui, esse subgrupo N, não é trivial, então ele não é o elemento neutro, não é o grupo todo. Então a ordem dele está entre 2 e a ordem de G. Maior ou igual a 2, menor do que a ordem de G. Então estamos na hipótese de indução. Existe um elemento no N cuja ordem é P. Se há um elemento em N cuja ordem é P, há um elemento em G cuja ordem é P. E aí o resultado segue. Então, o primeiro caso foi. Segundo caso, qual é o segundo caso? Para qualquer subgrupo não trivial, P não divide a ordem do subgrupo. Tá? Ou seja, P não aparece na decomposição da ordem de H em fatores primos. Ou seja, quando você vai expandir a ordem de H em fatores primos, o P não aparece. Esse é o segundo caso que nós temos que considerar. E isso vale para todo subgrupo não trivial, para todo subgrupo que não é o elemento neutro e todo subgrupo que não é o grupo todo. Tá? Nós estamos nesse caso. Esse é o caso que nós estamos considerando agora. Esse é o caso que nós precisamos analisar agora. Tá? Bom, para todo elemento fora do centro, para todo elemento A fora do centro, o normalizador de A é diferente do elemento neutro. E o normalizador de A é diferente do grupo todo. Isso aqui nós já estávamos usando e já mostramos isso em vídeos anteriores. Tá? Então o normalizador de A não é o elemento neutro e o normalizador de A não é o grupo todo. Ora, então ele é um subgrupo não trivial. O normalizador de todo elemento fora do centro é um subgrupo não trivial. Então o P não divide a ordem desse normalizador. P não divide.
E nós estamos exatamente nesse caso. Esse é o segundo caso. Agora, olha só. Então, P não divide a ordem do normalizador de A. Mas o P divide a ordem de G. Então, olha só. O P divide o numerador e o P não divide o denominador. Mas essa fração aqui é um número inteiro. É o índice do normalizador de A em G. Então, o P divide esse número inteiro. Por quê? Porque o primo P aparece no numerador e não aparece no denominador. Então, quando você fizer... quando você determina... Sei lá como é que fala. Quando você simplificar essa fração, vai te dar um número inteiro e o primo P vai aparecer nesse número inteiro. Então, o P divide isso. Se o P divide cada um desses índices, então o P divide a soma de todos os índices. Quando você fizer o A percorrer os elementos fora do centro. Para todo elemento fora do centro, o P divide o índice do seu normalizador. Se o P divide cada um desses índices, o P divide a soma desses índices todos. O que diz a equação das classes? Que a ordem do centro é a ordem do grupo menos essa somatória aqui dos índices dos normalizadores quando os elementos percorrem os elementos fora do centro. Tá? Então nós temos isso. O P divide a ordem de G. Nós acabamos de mostrar que o P divide essa somatória aqui. Olha, se o P divide a ordem de G e divide essa somatória, divide a diferença e, portanto, o primo P divide a ordem do centro. Então, o centro é não trivial. Como o centro é não trivial, mas nós estamos no caso em que o P não divide a ordem dos subgrupos não triviais, esse é o segundo caso. P, para qualquer subgrupo não trivial, o P não divide a ordem do grupo. Pera, nós acabamos de chegar que o P divide a ordem do centro. O centro, como o P divide a ordem do centro, o centro não é trivial. Então o centro só pode ser o todo. Claro, não pode ser um subgrupo próprio, porque nós estamos no caso em que o P não divide a ordem dos subgrupos próprios. O P divide a ordem do centro. Então o centro não é trivial. Porque o P divide. Tem pelo menos P elementos. Mas esse subgrupo, o centro, ele não pode ser próprio. Porque o P divide a ordem dele. Então ele só pode ser o grupo todo. Se é o grupo todo, então o resultado segue do teorema de... Se o centro é o grupo todo, então ele é abeliano e, portanto, o resultado segue do teorema de Cauchy para grupos abelianos. Tá certo? Com isso, nós mostramos, então, nós mostramos esse resultado, mostramos o teorema de Cauchy para grupos abelianos, tá? Para grupos abelianos e para grupos não necessariamente abelianos. Usamos o teorema de Cauchy para grupos abelianos para mostrar que todo grupo abeliano de ordem 6 é cíclico. Bom, espero que vocês tenham gostado, provavelmente não gostaram, né? Porque é um resultado extremamente longo de se demonstrar, deu 40 minutos, mais de 40 minutos. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato e a gente tenta sanar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.